Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, ó Pai, pois o Senhor é o dono de todas as coisas, é digno de toda a honra, todo louvor. Nos ensine, Senhor, a adorar somente a Ti, Senhor, a ter, ó Deus, em nossa vida a lembrança de que o Senhor Deus nos criou para que pudéssemos adorar ao Senhor, e todas as obras que fizermos são para que os homens possam ver que o Senhor é aquele que é capaz de fortalecer e de nos fazer qualquer coisa, ó Deus, para a Tua vontade. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos ensine a adorar ao Senhor conforme a Tua santa vontade, não conforme qualquer capricho nosso, mas conforme a Tua palavra nos ensina. E isso nós te pedimos que o Senhor Deus venha nos ensinar um pouco mais nessa noite, a partir do que vamos estudar nesta hora. Nós pedimos, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos na segunda palavra. Alguém pode perguntar por que não o segundo mandamento, mas a segunda palavra? É o segundo mandamento, mas também podemos chamar de as 10 palavras. Vocês perceberam que o primeiro versículo diz: falou Deus todas estas palavras. Aí começa a primeira palavra, a segunda palavra. Por isso que a gente usa também essa nomenclatura da segunda palavra. A primeira palavra, o mandamento, ela diz a respeito de que Deus deve ser nosso único objeto de adoração. Devemos adorar a Deus. E aí nós aprendemos que realmente a adoração deve ser uma atividade central na nossa vida. E Deus é o único Senhor, é o Criador de todas as coisas. E a Ele então deve ser dada toda a honra, toda a adoração. A partir daí fica a questão: como adorar a Deus? Por isso a segunda palavra vem falar a respeito disso. Deus quer ser adorado. Não devemos adorar outro Deus. Isso é abominável. Mas Deus quer ser adorado da forma correta. Não podemos adorar a Deus de forma a invenções humanas. A adoração deve ser conforme o nosso próprio Deus nos ensina. Um exemplo muito interessante disso, você pode abrir a sua Bíblia, está em 1 Reis, capítulo 19. Nós temos Acabe e Jezabel, um casal tão iníquo e conhecido, e logo após a morte de Acabe, o novo rei é o rei Jeú. E sabemos que Acabe e Jezabel incorporaram a adoração a Baal. Então não
não havia apenas adoração a Deus de Israel, havia adoração a Baal. Diz o texto que sobraram apenas 7.000 israelitas que adoravam a Deus de Israel, e outros adoravam a Baal, um outro Deus. Estranho, né? Como que pode acontecer? O povo que é chamado para ser povo de Deus, de repente, pela influência de um rei mau, resolve importar um Deus e adorar junto, né? Nós adoramos a Baal, adoramos a Deus, mas adoramos a Baal, e acabavam adorando mais a Baal do que a Deus. Com a morte de Jezabel e Acabe, sobraram aqueles profetas de Baal, aqueles adoradores de Baal. O profeta Elias, ele pede para que Jeú acabasse, exterminasse com aqueles que adoravam a Baal. E Jeú teve uma ideia, podemos chamar muito inteligente. A partir do versículo 18, a gente pode perceber que nós temos aqui a forma de Jeú, né? Retirando esses reis. 2 Reis, capítulo 10, 1 Reis 19, 18, fala que foram conservados 7.000 que não dobraram os joelhos. Agora em 2 Reis, capítulo 10, é Jeú então exterminando com esses que sobraram, com os que adoram a Baal. Olha o que diz 2 Reis 10, 18. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo uma mentira. Na verdade, ele queria descobrir os profetas de Baal. Quem eram os profetas de Baal para matá-lo? Então ele diz: chama todos para um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Então todos foram para aquele grande templo. Chegando lá, Jeú ainda diz: tem alguém aqui que não serve a Baal? Se tem alguém aqui que não serve a Baal, fale agora, né? Todo mundo não, todos servimos a Baal. Aí o texto diz que ele colocou guardas lá na porta, e na hora da saída, todos foram mortos. Serviam a Baal, todos foram mortos. A adoração deve ser a Deus. Não adoravam a Deus, adoravam a Baal. Foram exterminados. Só que Jeú também é considerado errado, não por adorar um outro Deus, mas por percebermos que ele, de certa forma, ele ainda permitiu bezerros de ouro. Versículo 29. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. A ideia do bezerro de ouro não era um outro Deus, mas para Jeú era um ídolo, uma imagem que servia para adorar a Deus, o que era errado também. Então nós percebemos que é errado adorar outro Deus, adorar deuses falsos, mas também é errado inventar meios de adorar o Deus correto, que não seja a adoração verdadeira. Inventar meios estranhos, seja por imagem ou seja de qualquer outra forma, para adorar a Deus, que não seja a forma que Deus mesmo quer e nos chama a adorá-lo.
O texto diz então: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Aqui diz que não devemos adorar a Deus através de imagens. Como nós devemos adorar a Deus, irmãos? Sabemos que a adoração a Deus deve ser aquela adoração sincera, no coração. O texto que mais nos ensina sobre isso, sobre essa verdadeira adoração, é o texto de João 4:24, quando fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. São esses que o Senhor busca para seus adoradores. Não é no monte, não é aqui, não é ali, não é através disso ou daquilo, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. Qualquer outra adoração que não tenha essa lembrança do Senhor, em primeiro lugar, é uma adoração falha, é uma adoração que não se compete à verdadeira adoração. Qual então é essa maneira correta de se adorar a Deus, irmãos? A gente percebe que se Deus é o único que deve ser adorado, a maneira correta de se adorar a Deus é ter um coração disposto a orar, a ler a palavra, a estar em comunhão com os irmãos através do culto e a sempre se curvar perante o Senhor. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é um momento da nossa vida. Adorar a Deus deve ser todo o tempo da nossa vida. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a gente percebe que lá fala que nós devemos estar adorando ao Senhor. E aqui diz que nós devemos nos apresentar como? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como nós adoramos a Deus? Apresentando o nosso corpo a Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A adoração a Deus é buscarmos a palavra de Deus, servir a palavra de Deus. Dá a entender que é em todo o tempo. No livro de Atos 2, 46, 47, fala que o povo diariamente perseveravam, né? A adoração não era um momento, mas era a vida diária daqueles irmãos. Diariamente louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Eles adoravam a Deus e serviam a Deus em todo o tempo. Essa deve ser a nossa adoração a Deus. Irmãos, pensando mais na nossa igreja, não atentando muito para a questão das imagens, dos santos, que não é o nosso caso, né? Mas pensando na questão da adoração das igrejas de hoje, do mundo cristão evangélico de hoje, o quanto a nossa adoração tem pautado nessa prioridade de ser em espírito e em verdade, ou o quanto nós estamos tentando inventar formas de adoração. Essa é uma questão que nós temos que levantar. Hoje nós temos grande interesse por esse assunto, adoração, e a gente percebe que é um assunto que é distorcido. Eu quero tratar algumas distorções comuns que acontecem. A primeira é a ênfase na experiência antes que na razão. A ênfase nos sentimentos, né? Muitas pessoas acreditam que adorar a Deus está relacionado apenas ao sentimento
Então, eu adoro a Deus quando eu vou numa igreja e é um forte apelo emocional, e eu senti então Deus agindo na minha vida, eu adorei a Deus. A adoração boa é aquela que temos cânticos, né? Que falam de autoajuda, de autoaceitação, de reconciliação, e às vezes a gente tem essa tendência de achar que porque houve a emoção, nós vamos para casa descarregados, aí nós adoramos a Deus. Mas pode ser que a gente vai para casa descarregado, sem adorar a Deus, apenas passando por esse tempo de emoção. A segunda forma é, infelizmente, uma busca frenética por entretenimento. Muitas pessoas pensam que adoração é entretenimento. E aí a gente vê um mundo de tantas coisas, né? De tantos movimentos. A gente vê louvor, shows, tantas coisas que são colocadas diariamente como adoração verdadeira. E muitas vezes são coisas que mais nós gostamos do que verdadeira adoração. Nós vivemos nessa era tecnológica de distração e entretenimento. Então, para muitas pessoas, adoração é aquele culto que tem um programa. E o objetivo desse programa é atender, né, melhor a um cliente. E na verdade, então, nós nos tornamos consumidores e não adoradores, né? E infelizmente muitos acreditam que adoram só quando eles dizem que o culto, me senti muito bem, né? Até pode dizer, eu adorei o culto, né? Mas talvez não adorou a Deus. Então, o culto agradável, o culto da satisfação. Não uma boa mensagem que confronta os nossos pecados, mas um momento feliz, onde houve uma boa música, houve uma boa palavra, uma palestra, um ensino. E aí, infelizmente, é uma forma errada. Muitos também acreditam que a adoração é uma forma de manipulação de Deus. Quando você vai num culto, e naquele culto a pessoa determina, repreende, onde há cura, há prosperidade. Então, se eu vou num culto e ali eu consegui tomar posse da minha bênção, eu consegui reclamar os meus direitos junto a Deus, aí sim eu adorei. Mas é uma ilusão, né? Talvez a gente vai para casa confiante de que recebeu uma bênção, mas nem sempre adorando a Deus. Uma outra forma muito comum, chamada pragmatismo. A pessoa acredita que adorar tem que passar por um teste de prático, de algo que funcionou. Funcionou para mim, é a verdadeira adoração. Essa ideia de resultado, né? Então é uma adoração baseada na questão dos resultados. E aí a gente percebe muitas pessoas tomando a igreja e fazendo da igreja como se fosse uma franquia, né? Deu certo ali, eu faço aqui, e está todo mundo fazendo, e está todo mundo gostando. Então isso é a verdadeira adoração. Mas diante de tantas coisas, irmãos, o que é a verdadeira adoração? É quando eu chego diante de Deus e tudo o que eu faço, seja cantar, seja ouvir, seja pregar, eu faço de coração para Deus. Deus não está preocupado, né, com o banco da igreja, com o coral da igreja. Deus não está preocupado até mesmo com o pregador, no sentido de que estes são os objetos imprescindíveis, né, para que a minha adoração aconteça. O
que é necessário para que minha adoração aconteça? Eu estar na presença de Deus. E aí tudo que eu ouvi, seja pregação, seja louvor, seja qualquer momento do culto, isso se torna adoração na minha vida. A gente percebe na Bíblia muitos exemplos de momentos em que o povo vivia uma religiosidade, mas não adoravam a Deus. Em 1 Coríntios 11:17, Paulo diz que vocês se ajuntam não para melhor, e sim para pior. Quase que dizendo, era melhor vocês não prestarem culto a Deus, porque da forma que vocês estão se reunindo, Deus não se agrada. É mais ou menos o que Deus fala em Amós. O texto de Amós é bem conhecido, né, irmãos? Principalmente Amós 5. O texto diz, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Olha o que Deus está dizendo, buscai-me e vivei. Ou seja, a verdadeira adoração é buscar o Senhor. O que ele diz, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal? Aqui era uma peregrinação que eles faziam de cerca de 80 quilômetros. A peregrinação como se fosse uma promessa, como se fosse algo feito para Deus. E Deus está dizendo, isso que vocês estão fazendo, não é para mim. Não estão adorando a mim, buscai-me. O que vocês estão fazendo é para vocês mesmos. Amós 5, 21 a 26 fala que o cântico de vocês, as ofertas de vocês, as imagens, vocês fizestes para vós mesmos. Para vós mesmos. E aí, irmãos, a grande pergunta que a gente tem que fazer é sobre a sinceridade da nossa adoração. Deus não está preocupado com a quantidade, Deus não está preocupado com o tamanho da obra que nós fazemos, né? Como se Deus precisasse de uma peregrinação ou de uma oferta enorme. O que Deus quer de nós, irmãos? Nossa sinceridade. E é algo tão sério esse mandamento, porque primeiro devemos adorar a Deus, a primeira palavra. E a segunda palavra, devemos adorá-lo corretamente. E o que é adorar corretamente? É de forma sincera. O grande problema da imagem é que você está rebaixando Deus. O grande problema de você colocar alguma coisa como se aquilo fosse uma escada para chegar a Deus, é que você tem esse acesso direto a Deus. E é a Deus que nós devemos adorar. E o grande problema da imagem que é colocada aqui, é que Deus conhece muito bem cada um de nós, e sabe como facilmente a gente é capaz de esquecer o que nós estamos realmente fazendo, que é adorar a Deus, e passar apenas a vivenciar a parte externa do que nós fazemos, e passamos a gostar dessa parte, e de repente o nosso fim é essa parte, não conseguimos alcançar a Deus. Temos visto alguns vídeos lá da Coreia, quem acessou a internet, né? Tem alguns vídeos lá dessas igrejas imensas, corais, imensas orquestras. Eu fico pensando, que perigo, né? Você chegar num lugar desse e adorar o lugar.
adorar pessoas, adorar uma orquestra. É possível isso? Esquecer de adorar a Deus. Não estou criticando os coreanos, não. Mas muitas vezes o ser humano tem essa tendência, né, a se perder. Quando Jesus disse que nós devemos orar em secreto, fechar a porta, eu creio que Ele está mostrando que o lugar de maior adoração é o momento em que nós estamos sozinhos, sem ninguém nos ver, e sem nada. Não tem uma música tocando, não tem algo para a gente enxergar, não tem uma tela, não tem nada. É o olho fechado, o silêncio, você e Deus. É o lugar de maior adoração. E esse texto diz que aquele povo se ajuntava. E quando aquele povo se ajuntava, Deus falava: a hora que vocês entram na igreja eu saio, porque eu conheço vocês. E era melhor que fosse fechada a porta e que vocês nem viessem, porque não é a mim que adoram. Nós criamos hábitos demais, irmãos. Infelizmente, os hábitos às vezes vão matando a nossa piedade, a nossa verdade. Nós nos acostumamos com locais, com pregadores, com pessoas. Aí parece que Deus vai indo embora. Parece que Deus não está mais na nossa igreja. A palavra de Deus não está mais na boca do nosso pastor, na equipe de louvor. Porque nós vamos nos acostumando e nós vamos olhando, vai tirando os olhos de Deus. E a gente começa a olhar o pregador, começa a olhar a equipe, começa a olhar o templo, as paredes, e Deus parece que vai indo embora. Não acontece isso? Pensa quando você vai numa outra igreja. Os irmãos foram na igreja Betel algumas semanas, semana passada, foi, né? Não é gostoso estar numa outra igreja, ouvir um outro pregador? Às vezes quando a gente faz, nós vamos marcar um aniversário, vamos chamar um outro pastor. Por quê, irmãos? A diferença está no pregador, está na outra igreja. A diferença está em nós. Às vezes nós estamos mais abertos a ouvir o Espírito Santo de Deus quando nós estamos em um outro lugar, que nós não estamos acostumados. Nós não podemos nos acostumar. A nossa sinceridade tem que ser sempre, a nossa piedade tem que estar sempre igual. Nós vamos nos endurecendo. E tem esse texto que fala: vocês fazem isso não para mim, porque disso gostais. Eu fico preocupado, porque às vezes tem gente que gosta de reunião, gosta da SAF, gosta de culto domingo à noite, gosta de escola dominical, e você começa a gostar de certas coisas, se habituar com certas coisas, e aquilo não farás para ti imagem de Deus. Aquilo se torna uma imagem de Deus, e não é mais Deus ali. Você pode não ficar sem vir à igreja. Às vezes você fala: eu não posso ficar sem vir à igreja. Mas a pergunta seguinte é: mas você não pode ficar sem vir à igreja por causa de Deus realmente? Nós temos que pensar nisso, né? Confrontar o nosso coração, ver até que ponto nós estamos acostumados a ir à igreja. Há 30 anos eu vou na igreja. E aí a gente consegue ir à igreja, ouvir a pregação, ouvir as coisas, depois criticar algumas delas, né? Mas não adorar a Deus. Esta é a segunda palavra. Todas as vezes, todo o tempo, eu devo adorar a Deus. Eu não preciso procurar um objeto para que eu possa adorar mais a Deus. Deus vai abençoar a minha casa, né? Eu não preciso levar a chave da minha casa para ser ungido. Deus vai abençoar a minha vida. Eu não preciso de participar de certa campanha, para que a partir dessa campanha
eu seja abençoado. Eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade, da forma mais simples possível. E não que a gente não deva ter louvor, não deva ter uma pregação ou colocar alguma imagem aqui, mas nós precisamos entender que nós sempre devemos ter Deus como nosso objeto de adoração, e não deixar que certas coisas nos distraiam da verdade de Deus. 2 exemplos que eu gosto de dar é o de aniversário e de um casamento. Não sei qual que é melhor, mas os dois, são muitos enfeites, são muitas coisas, e todo mundo está vendo se está tudo em ordem, né? A roupa certa, aquela pessoa filmando o tempo todo, tirando foto e tal. Só que o mais importante, que é a bênção, que é a vida dos dois ali, às vezes não importa, não se importa. Ou no aniversário, né? O aniversariante é o menos importante. Como que foi a festa? Foi linda. Por quê? Porque tinha bolo, tinha isso, estava todo mundo bem vestido e tal. Nós muitas vezes estamos levando esta forma para os cultos, né? Então o mais importante é Deus, é adorarmos a Deus, é servirmos a Deus, e é entendermos isso. Não nenhuma distração qualquer, a não ser ter em primeiro lugar a adoração. Qual que é a falsa adoração? A falsa adoração é centrada no ser humano. Somos adoradores ou consumidores? É uma pergunta que nós temos que fazer sempre. Basta você responder: quando você vai à igreja, você vai para obter algo ou para prestar adoração, ou para doar, né, para levar algo? Muitas vezes a gente vai à igreja para receber algo. E a principal ideia de estarmos aqui é para entregarmos, né, para declararmos que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus. Adoramos a Deus quando saímos da igreja desafiados a mudar algo na nossa vida. Mas simplesmente participamos de um culto quando saímos da igreja e nos desligamos de tudo que é sagrado, de tudo que é de Deus, e voltamos a uma chamada normalidade da segunda-feira. Então nós precisamos adorar a Deus da forma correta, da forma que Ele mesmo ensinou, na simplicidade da leitura da palavra, dos sacramentos, do batismo, das orações, dos cânticos, adorando sempre a Deus. E adoração não somente na igreja, mas em todo o tempo, nós precisamos adorar a Deus da forma correta. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender, a amar ao Senhor e a entender como Deus se colocou próximo de nós. Basta a gente orar, colocar na presença de Deus. Não há nenhuma invenção. Você não precisa orar 200 Pai Nosso, né, para chegar perto de Deus. Às vezes uma palavra, ou o próprio silêncio, é mais importante do que você repetir palavras, do que você fazer uma caminhada. A sinceridade do nosso coração é mais importante. Os fariseus faziam tudo aquilo, né? Mas como nós falamos hoje cedo, era apenas externo. O interior estava morto. Como nós adoramos a Deus? Cuidando do nosso coração, do interior do nosso coração, alimentando a nossa alma de Deus. Muito mais alimentando o nosso interior do que fazendo alguma coisa
ou do que buscando alguma coisa para fazer, né? Para adorar a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, depois nós vamos cantar novamente aquele cântico em espírito e em verdade, adoramos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, por essa noite. Queremos te pedir, ó Deus, que cada vez mais o Senhor nos dê forças, ó Deus, para entender que nós estamos nesse mundo, que a vida que o Senhor nos deu, ó Deus, ela deve ser vivida com um fim principal, que é adorar ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que todas as demais coisas não venham tomar lugar do Senhor, ó Pai. Que o nosso coração, o nosso desejo não tenha em primeiro lugar nada, ó Deus, que não seja conhecer o Senhor, entender do Senhor. E a partir daí, ó Deus, que possamos adorá-lo, que possamos entender que o Senhor requer de nós a oração sincera, o estudo da Tua Palavra, louvores, ó Pai, que não precisem de qualquer imagem, de qualquer coisa, para chegar à Tua presença, Deus. Ó Pai amado, nos abençoe para que consigamos entender, ó Deus, cada vez mais, que devemos não nos acostumar com as coisas do Senhor, ó Pai, mas que o Senhor nos dê sempre a mesma emoção, a mesma alegria de estar na Tua casa, de ouvir a Tua Palavra. Que cada leitura, cada hino, ó Deus, seja para nós uma emoção, ó Deus, grande do nosso coração, pois as palavras, a Tua Palavra, ó Deus, é cantada através dos hinos, através das leituras, é a Tua Palavra que é explicada, ó Pai, que ela sempre venha tocar no nosso coração, não nos deixe endurecidos, ó Pai, e que nada, ó Deus, venha nos separar da verdadeira adoração. Obrigado, ó Deus, por esse momento, pelo estudo, pela mensagem que ouvimos agora. Que nos ajude, ó Deus, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.